Campeões, lá vamos nós para mais um vídeo de rumores. Hoje atentamos mais às outras equipas do que os três grandes, porque sim, também o merecem aqui. Por isso deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Roger Schmidt já deixou clara a estrutura encarnada que o alemão Julian Weigl não se enquadra na ideia de futebol que pretende implementar na Luz. Nesse sentido, mantém alta a exigência pela aquisição de um trinco. Schmidt não faz questão que Weigl seja dispensado, contudo, as contas são fáceis de fazer. Deixa de fazer sentido que o Benfica tenha no banco de suplentes, ou até encostado, um jogador com elevado potencial de mercado, ele que está avaliado em cerca de 20 milhões de euros e que oferece um chorudo salário. Dito de outra forma, a venda do alemão poderá financiar a aquisição de um jogador com outras características para a mesma posição. Roger Schmidt pretende um futebolista mais intenso, com maior capacidade física para os duelos corpo a corpo do meio-campo e largo espectro de ação, inclusivamente com boa chegada às zonas de finalização e até capacidade para faturar. O perfil está identificado e há até um nome que faria Schmidt assinar por baixo sem demoras. Trata-se do costa-marfinense Ibrahim Sangaré, nome que já foi avançado como alvo do Benfica. O médio de 24 anos joga no PSV e, como tal, está totalmente identificado com o que o treinador pretende. Sangaré tem contrato com o clube de Eindhoven até 2025 e um valor próximo dos 20 milhões de euros. Preço que os responsáveis do Benfica consideram elevado. Weigl sabe de todo este contexto e já fez saber que veria com bons olhos a sua saída. Mihailo Ristic já tem acordo total com o Benfica. Nessa medida, o lateral esquerdo de 26 anos viaja em breve rumo a Portugal para realizar os habituais exames médicos e testes físicos antes de ser oficializado como reforço das Águias. Será a segunda contratação para 2022-2023, depois da chegada de Petar Musa. O internacional sérvio também tinha propostas do Estrela Vermelha e Olympiacos, mas sentiu-se mais atraído pelo projeto do Clube da Luz. O defesa esquerdo chega a custo zero depois de terminar contrato com o Montpellier, clube que representou durante 3 temporadas e meia. Mais um nome apontado ao Benfica, este com muito pouco grau de veracidade, uma vez que é referido pela CMTV. Adnan Januzaj, o internacional belga de 27 anos da Real Sociedade, aparentemente, sob este meio de informação, estará na mira do Benfica. A ex-esperança do United teve uma época positiva na La Liga e despertou o interesse das Águias. Pode ler-se, o jogador estará avaliado em perto de 15 milhões de euros. Aqui no MTL duvidamos muito destas palavras. Segundo a imprensa francesa, com o Le Parisien à cabeça, o nome de Ruben Amorim estará no topo de listas de prioridades do PSG, que se prepara para descartar o argentino Mauricio Pochettino a um ano do final do seu contrato. A chegada de Luís Campos para o cargo de diretor desportivo, em substituição do brasileiro Leonardo, e o facto de Antero Henrique, cunhado de Amorim, continuar a ser um conselheiro próximo do dono do PSG, Nasser El Khelaifi, a quem tem sugerido o nome, formam a tempestade perfeita para colocar o timoneiro dos Leões na corrida ao Parque dos Príncipes, a par, por exemplo, de Sérgio Conceição. No entanto, o jornal Record afirma que não existe nesta altura quaisquer contactos do PSG, nem com o Sporting, nem com os representantes de Amorim. E o plano para o futuro do técnico é o de continuar pelo menos mais uma época em Alvalade. De resto, a tranquilidade na SAD leonina relativamente ao tema é absoluta. Ruben Amorim, de 37 anos, renovou no início de março de 2021 e passou a ter contrato válido até 2024. A cláusula de rescisão subiu dos 20 para os 30 milhões. O valor não seria o problema, mas nem Amorim encara o PSG como uma alternativa para prosseguir a carreira no imediato, nem o Sporting olha para os rumores de mercado como uma ameaça. O treinador está seguro e ficará em Alvalade. Depois de ontem a imprensa portuguesa ter apontado Mateus Araújo como estando nos planos do Sporting, o médio brasileiro do Corinthians foi então apontado ao clube de Alvalade pela imprensa portuguesa e brasileira, que dava conta de uma alegada investida dos Leões pelo jogador, que teria sido recusada antes mesmo de ser feita uma proposta oficial. Desta forma, o jornal Record investigou e escreve agora que o médio está fora dos planos leoninos. Seguimos até aos Açores, onde o Santa Clara está no mercado à procura de um lateral esquerdo e a opção poderá recair em Sandro Cruz.
O defesa de 21 anos pertence aos quadros do Benfica, pelo que o negócio assentará sempre num empréstimo. Sandro Cruz, de resto, é um jogador no qual as águias depositam muitas esperanças, mas precisa ganhar ritmo competitivo na Liga para poder abraçar voos maiores. Daí as possibilidades de ser cedido, opção que encaixa na vontade do Santa Clara em rentabilizar jovens valores com ambição de triunfar. O jornal A Bola avança que os insulares já sondaram o jogador e o interesse poderá resultar mesmo num entendimento por uma época. José Mota vai deixar de ser o treinador do Leixões. O clube de Matosinhos ficou longe da luta pela subida à Primeira Liga, apesar de ter feito uma segunda volta de bom nível, e a administração da SAD entendeu ser esta a altura certa para fazer mudanças na equipa técnica. O avançado de 30 anos, Salvador Agra, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao Clube Desportivo Tondela. A Agra está em final de contrato e, ao que tudo indica, não vai renovar com o Clube Beirão, recentemente promovido à Liga SABSEG. O Wolverhampton vem até à cidade berço portuguesa para caçar 2 craques. Estão em marcha as negociações com vista à transferência de 2 jogadores do Vitória para o clube inglês. André Almeida é um deles e representa a maior fatia da transferência. Gui é o outro. Ao início da noite de ontem, o Desportivo de Guimarães noticiou que Guilherme Guedes está a ser negociado. O Portal 00 confirmou a informação e percebeu que o clube que pretende o jovem é o Wolverhampton, ainda que essa negociação não seja isolada. Os lobos ingleses, conhecidos por atacarem o mercado português nas últimas épocas, há muito têm referenciado André Almeida, o internacional sub-21, que se afirma na equipa de Pepa esta época, e a intenção é fazer um pacote onde ambos estão incluídos. Esse mesmo pacote significará, ao que foi possível apurar, uma verba superior aos 10 milhões de euros, mais perto dos 15, embora ainda não haja acordo em relação à tal nem aos moldes em que consiste. Se ambos se transferirem para o Molineux, Pepa já fica a saber que não pode contar com os jogadores para o arranque dos trabalhos de uma equipa que vai entrar em competição na Conference League. Por outro lado, o Vitória alcança uma almofada financeira bastante interessante para equilibrar as contas do clube. Os próximos dias trarão definições em relação a estes processos. Quanto a Pizzi, ele terminou o contrato de empréstimo com os turcos do Başakşehir e volta até a indicação em contrário ao Benfica. A indicação foi dada pelo emblema turco na última segunda-feira através das redes sociais do clube. O contrato de empréstimo de Pizzi, que jogou com sucesso com a nossa camisola, terminou. Agradecemos ao futebolista português pelos seus esforços para com o nosso clube e desejamos-lhe sucesso no resto da sua carreira. Já o Farense contratou Marco Matias para atacar a próxima edição da Segunda Liga. O experiente avançado de 33 anos junta-se à equipa treinada por Vasco Faísca depois de ter estado no Nacional da Madeira nas 2 épocas anteriores. O Nápoles estará perto de assegurar a contratação de Matias Oliveira. O defesa uruguaio vai deixar o Getafe para seguir para a Itália neste verão, segundo conta esta terça-feira o jornalista italiano Nicolò Schira. O jogador, que hoje de manhã já estará a fazer os exames médicos habituais que antecedem a formalização do contrato. O vínculo, diz a mesma fonte, deverá ser válido até 2027, com um vencimento a rondar os 1,4 milhões de euros por ano. A transferência, no entanto, custará ao Nápoles 13 milhões de euros. Matias Oliveira era alvo de mercado do Benfica. Sem oportunidade de contratar o defesa uruguaio, o Benfica acelerou e fechou a contratação de Mihailo Ristic. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.